Olá, pessoal. Eu me chamo Maria Vitória, sou estudante de Biologia da Universidade Estadual do Piauí e hoje eu quero mostrar para vocês como pequenos seres vivos fazem coisas enormes pela natureza. Hoje vamos falar sobre polinização. Mas afinal, o que é de fato polinização? Polinização é o processo que permite que as plantas se reproduzam com a ajuda do pólen, que vai de uma flor para outra. Parece simples, mas tem um impacto gigantesco. Esse tema é um tema muito importante na biologia, pois ele conecta várias áreas, como ecologia, botânica, evolução, sustentabilidade e ainda influencia diretamente na produção de alimentos. A ideia central da escolha desse tema foi fazer com que vocês entendam a relação entre polinizadores e as plantas, pois é uma parceria que sustenta ecossistemas inteiros e até mesmo nossa própria vida. Agora nós vamos abordar 5 pontos essenciais, que são: quem são os polinizadores, como a polinização acontece, a coevolução entre espécies, o papel disso na agricultura e os riscos que essa galera enfrenta até hoje. Mas antes disso, vou contar um pouquinho da história da polinização para vocês. A polinização existe desde o período Cretáceo, há cerca de 100 milhões de anos. Foi quando surgiram as primeiras plantas e começou essa parceria revolucionária entre plantas e animais. Tudo começou em regiões tropicais, onde o clima favorecia a diversidade. A polinização surgiu como uma jogada genial da natureza para garantir mais eficiência, variabilidade na reprodução das plantas e deu super certo. Na ecologia, esse é um exemplo clássico de mutualismo, aquela relação em que os dois ganham. No caso, a planta se reproduz e o polinizador ganha a comida. Todo mundo sai feliz, menos quem ignora, né? E continua desmatando. A polinização se cruza com a genética, por causa da variabilidade, com a climatologia, pois o clima influencia os polinizadores, com a agricultura, pois há a produção de alimentos, com a conservação, pois preserva espécies. E é um tema multi-mega ultra interdisciplinar, né? O mutualismo é um exemplo de troca muito justa. O polinizador se alimenta do néctar ou do pólen e, sem querer querendo, ele leva o pólen de uma flor para outra. Isso gera frutos, sementes e mais plantinhas no mundo. Mas há algumas plantas que são bem específicas e exigentes. Elas só aceitam um tipo de polinizador, tipo as flores com tubos longos, que só o bico de um beija-flor alcança. É uma relação VIP e exclusiva. Em outros casos, é um amor total, aquele amor bem recíproco. A planta depende só daquele polinizador e vice-versa. Se um desaparecer, o outro também vai para o ralo. E é aí que entra o risco real da extinção em cadeia. Agora, deixa eu contar mais uma coisinha para vocês. Vocês sabiam que existem rainha da polinização? Pois é, como vocês viram aí, as abelhas são perfeitas nisso. Uma única colmeia pode visitar milhões de flores por dia. Sem elas, muitos frutos, legumes, vegetais simplesmente não existiriam. Agora, olhem essa foto. Pois é, gente. Morcegos também são um tipo de polinizador. Eles geralmente trabalham na parte da noite, são bem importantes para as flores tropicais. Algumas dessas flores só abrem à noite e ficam esperando por eles. É como se fosse um plantão da natureza. Mas nem sempre as plantas precisam de um bicho para fazer sua polinização. No caso do milho, ele se espalha com a ajuda do vento. E algumas plantas aquáticas usam a água para transportar o seu pólen.
Como vocês estão vendo, a natureza é bem esperta. Algumas plantas são bem eficientes e jogam no modo solo. No caso, elas se autopolinizam. Mas isso tem um preço, pouca variação genética, o que as torna mais vulneráveis a doenças e a mudanças ambientais. Mas existem lugares que os polinizadores somem e as plantas não conseguem se autopolinizar. E é aí que os humanos precisam intervir com pincéis. Imagina polinizar flor por flor manualmente, caro e demorado, né? E nada sustentável. Atualmente, estamos perdendo vários polinizadores. Isso por culpa dos agrotóxicos, desmatamentos, mudanças climáticas e urbanização. E sem eles, colapsa a biodiversidade, a produção de alimentos e até mesmo a economia rural. Entender tudo isso é essencial, pois nos ajuda a criar práticas agrícolas sustentáveis, proteger espécies e restaurar habitats. Planejar um futuro com comida e equilíbrio ambiental é ciência aplicada de verdade. Entender tudo isso me fez refletir que até o menor ser vivo tem um impacto gigante. Então, proteger os polinizadores é proteger a base da vida. E se a gente quer um futuro fértil, temos que cuidar de quem faz ele florescer.